Galerinha, boa noite, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez na companhia do mestre, professor Luciano Brando, para mandar uma super dica, falar sobre um pouco da história política do Ceará. Isso é amado mestre? Exatamente. Os concursos do estado do Ceará, de modo geral, quando tratam de conhecimentos gerais, que é história, geografia com conotações de atualidade, cobra comumente história do Ceará. Agora, a história do Ceará é muito vasta. Na verdade, ela começa em 1500, antes mesmo da história do Brasil. Só que existem alguns pontos que são essenciais e são mais costumeiramente cobrados na história do Ceará. Colonização, período do Império, oligarquia ciolina, muito comum, era Vargas, com desdobramento no estado do Ceará, ditadura militar e, claro, de 1986 para cá, a famosíssima Era Tasso, né? Inclusive na gestão atual do governo, que tem uma conotação, ligação, desdobramento da Era Tasso também de 86. Né? Os últimos governadores tiveram um vínculo político muito grande, muito próximo com o senhor Tasso Ribeiro de Gereissati, senador da República pelo estado do Ceará. Ok? Amado mestre, é o seguinte, quando se fala de política, prof, é um assunto muito conturbado. Sempre. Mas é um assunto que vai ser cobrado. Sim, com sim. certeza. E tenham cuidado, porque quando se fala em política, a banca não quer saber da sua orientação política. Se você é de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de extrema-direita, a banca não quer saber disso. A banca está usando o circuito do cavalo de 7 de setembro, andando, cagando e sendo aplaudido para a sua opinião política. Ela tem a própria orientação política. O orientador, o elaborador da questão, ele vai puxar para centro-direita, para a esquerda, ele vai tentar ficar o mais imparcial possível. Nem sempre, claro, isso acontece. Por isso, ao resolver as questões de política, você não pode se prender a essa questão da orientação. Eu não concordo com a questão. A banca não quer saber se você concorda. Se existe um erro na questão, interpreta-se um recurso, derruba essa questão, muda-se o gabarito, pede-se anulação. Mas porque você não concorda, isso não existe. Até porque política é um assunto que não se esgota. Se nós tivéssemos passado todas as nossas dicas aqui do Alô Galerinha só falando de política, ainda ia faltar assunto. Amado mestre, quero aproveitar também e falar para todos nós, antes de que a gente comece esse breve resumo, o senhor vai ter um mini curso aqui no colégio. Exatamente, começando quando? Dia 25, né, serão 2 encontros, dia 25 de fevereiro e dia 4 de março. Lembrando que a prova para fundamental já é dia 11, então é uma semana antes da prova. E quem vier para o mini curso tem surpresa boa aí, eu não posso antecipar. E também, de antemão também, o prof. Brando vai estar fazendo agora uma apostila só de exercícios. Lembrando que essa apostila vai servir para qualquer concurso de qualquer lugar do Brasil que envolva atualidades ou geografia também vai ter também, prof? Ou como é que vai ser isso? Na verdade vai ser conhecimentos gerais, vai ter atualidades, vai ter história, vai ter geografia, com um agravante. Eu já vou soltar aqui o bizu correndo risco da concorrência copiar. Tá? Nós temos muitos materiais por aí comentados, isso é fato, mas comentado e bibliografado com livro, nota, página, site e até vídeo do YouTube, só nós temos. Galerinha, presta atenção, se liga só, este material que vai ser vendido aqui na cantina do colégio, com a galera aqui do colégio que tira esse concurso, o professor Brando vai estar fazendo, vai ser um material totalmente elaborado e ele, lembrando que materiais sobre essa matéria é difícil encontrar no mercado, prof. Existe praticamente uma demanda, não existe. É difícil, né? Para nós termos ideia, o Rio de Janeiro agora, fugindo um pouquinho do nosso assunto, o Rio de Janeiro está vivendo uma intervenção das forças militares federais, tranquilo? Exército está ocupando alguns segmentos do Rio de Janeiro. Já existe questão de concurso público tratando disso, e essa questão de concurso público já está no nosso material, já está comentada e bibliografada. Prof, vamos fazer aquele breve resumo para a galerinha aí? Sim. Então, com vocês, prof. Luciano Brando, sigam o professor lá, tem um Instagram. Prof. Brando no Instagram e Luciano Brando lá no Facebook. Instagram, eu já tô com 13.900, quase 14 mil, ganhei 300 seguidores agora no carnaval, beleza? Instagram Giliardo Show e Facebook Giliardo Show também, o resto a gente fala no final. Amado mestre, caríssimos alunos, nação concurseira, nós estamos aqui de volta, eu e o Show, para brilhantar a nossa breve conversa. Isso não chega nem a ser uma aula, é quase um bate-papo. Né? Mas na história do Ceará, você tem que lembrar de alguns detalhes importantes. A história do Ceará começa em 1500,
né, com a chegada do navegador espanhol Vicente Yanes Pizón. Entretanto, Pizón era espanhol e o Tratado de Tordesilhas proibia terminantemente que ele tomasse posse das terras aqui. Então, a nossa história sofre um lapso de tempo de 103 anos. Começa em 1603, no chamado Ciclo dos Fortes, e aí vem o Forte São Tiago, na Barra do Ceará, Forte São Sebastião, né? Uma seca terrível acontece que expulsa Martins Soares Moreno e Pedro Coelho em direção ao Rio Grande do Norte. Lá é criado o Forte dos Reis Magos. Se você conhece Natal, é aquele forte antes da ponte que separa as duas grandes porções de Natal. Por assim dizer, Natal rico da Natal pobre, né? Chegando ali na Praia de Redinha. E também chega os jesuítas, né? Francisco Pinto, Luiz Figueira, surgindo aí o mito do Pau-Pina, aquele que faz chover. Porque quando ele chega no ano de seca, ele faz uma oração e chove. E começa o ciclo de aldeamentos, aldeias artificiais, para a catequese dos índios no estado do Ceará, tá? Na verdade, na província do Ceará. E aí vem um dilema engraçado que tem se repetido com alguma frequência. Qual é a primeira capital do Ceará? Primeira capital do Ceará, da província do Ceará, é Aquiraz. Agora, se a questão trouxer primeira vila capital, ainda é Aquiraz. Mas se trouxer a primeira cidade ou a primeira capital do estado do Ceará, só tem uma, Fortaleza. Porque até então, Fortaleza era a vila do forte, não era a vila principal. O poder econômico e político ficava em Aquiraz, mas na vila do forte ficava a proteção. Eu estou dizendo isso porque no século XVIII, né, os índios invadem a vila de Aquiraz e as pessoas abastadas, as pessoas ricas, fogem para a vila do forte. E aí há essa quebra, né? As pessoas ficam na vila do Aquiraz ou ficam na vila do forte? Qual é a opção clara? A vila do forte. E é nessa condição que Fortaleza é levada à condição de vila capital em 1726. Mas a história do Ceará, quando é cobrada comumente com concurso, ela aborda tópicos mais relevantes, tá? Oligarquia aciolina, né? No final do século XIX até a primeira e quase a segunda década do século XX, Nogueira Acioli comandou a província, porque até então não existe Estado, só vai existir Estado depois da Constituição de 1891, comandou isso aqui com mão de ferro. E ele tinha um parceiro político muito forte, que era o senhor Cícero Romão Batista, o famosíssimo Padre Cícero. Lembrando que no final do ano passado, o nosso governador foi a Roma, foi o Vaticano, e prestigiou e presenciou a reabilitação de Padre Cícero pelo Vaticano. O que significa isso? Padre Cícero nunca foi excomungado da igreja. Ele foi desabilitado. Significa dizer que ele não podia exercer mais o sacerdócio. Mas ele não foi excomungado. Então, com essa reabilitação de Padre Cícero, o processo de santificação, beatificação e canonização está em trâmite. E aí sim, nós teremos o terceiro santo brasileiro, que só existem dois. O maior país católico do planeta, que é o Brasil, só tem dois santos. Madre Paulina e Frei Galvão. Ah, mas Aparecida. Aparecida nunca foi brasileira. Aparecida nada mais é do que Nossa Senhora, né, numa versão afrodescendente, por assim dizer. É padroeira do Brasil, dia 12 de outubro. Meu aniversário. Tá? E ó, aniversário do show, duplo presente, né? Ou triplo presente, dia das crianças, show e Nossa Senhora Aparecida. E aí, o que acontece? Se isso acontecer, é uma boa e grande possível questão de concurso, considerando que Juazeiro só passa a existir a partir de Padre Cícero. Se formou no Seminário da Prainha, volta para o Crato, que ele é filho do Crato, né? E ali vai um dia, um final de semana, vai fazer uma missa, celebrar uma missa numa comunidade próxima. Essa comunidade próxima era Juazeiro e nunca mais volta, né? E aí Juazeiro começa a ter importância, né? Até porque Juazeiro sofreu a ameaça de ser bombardeada na sedição de Juazeiro de 1914 e 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Juazeiro viveu a ameaça de ser invadido por Lampião e seus cangaceiros, que não o fizeram propriamente dito, por conta da presença de Padre Cícero Romão Batista, o Padim, e alguns historiadores chamam ele de coronel de batina, dada a importância política que ele teve. Foi deputado, foi prefeito de Juazeiro, né? E um ícone religioso, né? Então, essa questão da sedição de Juazeiro de 1917 é muito cobrada. Nogueira Acioli, oligarquia aciolina, muito cobrada. Agora,
em frequência de questões que cai de verdade quando se cobra a história do Ceará é o período Vargas. Tá? Vargas tanto cai com muita frequência em história do Brasil, que a história republicana do Brasil pode ser dividida em dois grandes momentos: antes de Vargas e depois de Vargas. Até porque quem foi que instituiu o voto feminino em 37? Vargas. E ano passado, 80 anos do voto feminino. Olha a associação, né? A UES e outras bancas gostam muito dessas efemérides. 80 anos disso, 80 anos daquilo, né? E Vargas, quando assume o poder, dá o golpe em 30, ele cria no Ceará e no Brasil a política dos interventores. Ele substitui todos os governadores e prefeitos por homens de sua confiança, né? E para o Ceará e para o Norte ele escolhe Juarez Távora. Olha o sobrenome, Juarez Távora, Virgílio Távora, né? O príncipe do Norte. E nesse mesmo lapso de tempo, de 32 a 34, nós temos uma seca terrível no estado do Ceará e todo o Nordeste. E em Fortaleza, campos de concentração. Na verdade, existiram 7 campos de concentração no Ceará, sendo 2 em Fortaleza. Um campo de concentração chamado de Matadouro, entre o bairro Damas e Rodolfo Teófilo, e outro campo de concentração do Urubu, onde nós apelidamos aqui em Fortaleza de Pirulito, entre o Pirambu e o Carlito Pamplona, por conta da Lagoa do Urubu. Esses flagelados da seca tentavam chegar à cidade, né? Eram arrebanhados, eram presos ali naqueles que foram apelidados de currais do governo, e essa mão de obra escrava ou semi-escrava foi utilizada para capeamento asfáltico da Avenida João Pessoa, para construção de prédios, construção do maior arranha-céu de alvenaria da história mundial, e ainda é assim, o Hotel Excelsior, na Praça do Ferreira. E, por incrível que pareça, existiam pessoas que vinham a Fortaleza fazer turismo ainda na década de 30 e visitavam esses campos de concentração. E esses campos de concentração, quando foram desfeitos, tá, criaram grandes núcleos que se tornaram as habitações subnormais ou favelas, tipo Pirambu, surge na década de 30 por conta dos campos de concentração. Crescimento da Varjota, que hoje é um bairro nobre por conta disso, né? A incorporação de duas cidades a Fortaleza, a cidade de Messejana e a cidade de Parangaba, acontece em 31 também, desdobramento político da era Vargas. Foi só isso que aconteceu? Não, não foi só isso. Movimento sindical, integralismo, todo movimento tenentista no Ceará, a coluna Prestes passando pelo Ceará, todo esse desdobramento é muito comumente cobrado quando se trata de história. E aí chega a Segunda Guerra Mundial. Em 42, os americanos criaram 2 bases militares no Nordeste. Uma em Natal e outra onde? Em Fortaleza. E aí surgem as garotas Coca-Cola em 42, as moças bem criadas, de boa família, que se envolviam com os soldados, os militares americanos. E a partir disso começa a influência da ocupação litorânea de Fortaleza. Até então, na década de 40, morar de frente para o mar era coisa de gente pobre. Pescador, prostituta, camelô. A classe rica de Fortaleza ainda morava no centro, né? No centro histórico de Fortaleza, não o centro da cidade. Que o centro da cidade de Fortaleza é onde está o aeroporto. O centro histórico é o bairro do centro, né? Tem os marcos da história, passeio público, né? Que também tem a conotação muito importante, Padre Mororó, Tristão Gonçalves, até a nomenclatura das ruas de Fortaleza conota a historicidade do Ceará. Então, década de 30, década de 40, década de 50, desdobramento da era Vargas, né? Até que na década de 60 nós começamos a ditadura militar. Em 64 acontece o golpe da ditadura militar. E em 67, quem ocupa esse cargo é o senhor Humberto Castelo Branco, nascido em Messejana, coincidentemente. Vejam bem, nascido em Messejana, porque na época Messejana ainda era cidade. E aí, ao momento que ele está ocupando o cargo de presidente, começa no Ceará o Pacto dos Coronéis. 3 coronéis se alternavam no poder no estado do Ceará. Virgílio Távora, olha o nome Távora aparecendo de novo, associado a Franklin Távora, Juarez Távora. Adalto Bezerra, né, dono do BIC, que foi vendido por um grupo chinês já faz bastante tempo, né, e César Caos. Qualquer semelhança com Marcos Caos não é mera coincidência. E eles se alternavam, um ia para o Senado, um ia para o governo do estado e outro ia para a prefeitura de Fortaleza. Por que Fortaleza? Bom,
Fortaleza é a capital, né? É Fortaleza que dita o ritmo econômico do estado do Ceará. Foi e continua sendo, né? É uma capital de grande importância, uma metrópole nacional, né? E agora, com mudanças de infraestrutura, está captando investimentos, o setor econômico do Ceará, o turismo está crescendo muito. Se você passou pelo carnaval em Fortaleza, você sentiu isso, né? Viu esse crescimento econômico do setor do turismo. Independente das ações, violência que ocorreu, está também extremamente violento, mas isso não é de agora, né? E é uma outra temática de segurança. E aí, década de 60, 70, e o geógrafo Henri Lefebvre dizia que todo governo ditador é um governo construtor. E aí, durante esse período da ditadura militar, grandes construções. Parque Industrial de Maracanaú, que era distrito de Maranguape, e com isso a criação de conjunto habitacional Prefeito José Walter, né? Colado em Maracanaú, que ainda hoje tem problema de litígio, que você não sabe, em algumas regiões da cidade de Fortaleza, não sabe se o problema é de Fortaleza ou é um problema de Maracanaú. Verdade. E aí as duas prefeituras não se posicionam. Questão litigiosa. Década de 60, ampliação da infraestrutura industrial do Ceará, investimento em embelezamento da capital, uma coisa que já tinha acontecido no século XIX, um período chamado de Belle Époque, ou Belle Époque. A cidade de Fortaleza foi a cidade mais francesa do norte e nordeste, e por conta disso trouxe a reboque de Paris para cá uma praga de varíola e gerou em 1877-79, a chamada Seca Grande, um dia chamado Dia das Mil Mortes, em que morreram 1.004 pessoas de uma só vez por conta da varíola, questões de higiene e tal. E aí a figura de Rodolfo Teófilo, que é um ícone histórico também do Ceará, embora ele mesmo não fosse cearense, né? E aí, a década de 60, 70, 80, esse triunvirato, esse trio comandando o estado do Ceará, né? Ótimo. E aí começa um processo de abertura política nacional em 79, com a anistia. E em 85, 86, surge um empresário no estado do Ceará, né? Tinha sido presidente da FIC, o senhor Tasso Ribeiro Gereissati, nada mais nada menos que filho do senhor Carlos Gereissati, que teve uma ligação na década de 30 com nada mais, nada menos que o senhor Getúlio Dornelles Vargas. Olha, Vargas aparecendo de novo. Vargas de novo. E a partir do governo das mudanças, né, com o lema nem roubo, nem deixo roubar, o empresariado assume o poder político. Aí começa a famosíssima Era Tasso. E na sequência nós teremos Tasso, teremos Ciro, teremos Lúcio Gonçalo Alcântara, teremos Cid e a atual gestão do senhor Camilo Santana. Tá? Todos com um desdobramento a partir da Era Tasso, ou seja, uma nova política começa a surgir no estado do Ceará. E essa política ela foi marcada pelo investimento em infraestrutura, foi a atração de indústrias e, claro, sempre o conflito político entre a Prefeitura de Fortaleza e o governo do estado. Havia, às vezes, alternância de um partido diferente estarem no poder de maneira simultânea. Exemplo, Maria Luísa Fontenelle estava na prefeitura, era do PT, e o governador do estado era o Gonzaga Mota. E nessa época as verbas não eram repassadas direto para a prefeitura. Então, essa década de 80, nós vivemos o caos. Pragas de rato, greve, foi um fiasco. Isso contribuiu grandemente para macular a imagem do Partido dos Trabalhadores na década de 80. Essa imagem depois sofre um processo, um revés, sofre uma mudança, com a ascensão política da Luiziane de Oliveira Lins, né, que esteve à frente da Prefeitura de Fortaleza por 2 mandatos. Né? Mas a política do Ceará que é cobrada tradicionalmente é Vargas, Império, ditadura militar. E eventualmente, se for cobrado, será cobrado uma conotação de atualidades da gestão do senhor Camilo, por exemplo, o projeto Ceará Pacífico. Já houve cobrança dessas questões em concursos públicos e também o investimento, porque foi na gestão dele que houve o processo de ampliação da CIP, Complexo Industrial Portuário de Pecém. E aí vai uma dica, hein? O processo da criação, da licitação, 5 empresas estão correndo atrás aí da licitação de uma indústria de dessalinização. Dessalinização, tirar sal da água do oceano, né, ali na faixa do Complexo Porto Pecém,
para minimizar, para diminuir o impacto dessa seca terrível, apesar da quadra chuvosa ter dado uma melhorada agora, né? Nós pulamos de 3% para 10% de abastecimento, mas ainda está muito longe de uma realidade aceitável. Caríssimos concurseiros, tá aí a dica de História do Ceará. Segue a gente lá, Professor Brando no Instagram, Luciano Brando no Facebook, e amanhã nós voltamos aqui, ou então na semana que vem nós voltamos aqui com mais dicas para o nosso concurso. A nossa vitória já se aproxima. Amado mestre, não poderia deixar aqui de agradecer a todos os nossos seguidores, também parabenizar ao senhor também na frente de todo o Brasil que irá nos assistir, porque, Prof. Brando, nós tínhamos, no caso, uma carência muito grande desta matéria de atualidade, geografia, no nosso canal. E graças ao senhor, tipo assim, já tem alunos que já dizem, show, com esses resumos que o professor Brando dá, não é uma aula, ele dá um resumo pra gente, que se a gente for ler 10 livros, a gente não consegue fazer resumo. Prof, sinta-se abraçado. Eu prometi, a Letícia e a Luciele, que são duas irmãs, são gêmeas, de Caxias do Maranhão, de show. Se você puder, dê um chocolate Brando, tá aqui, ó, prometido. Opa! Ó, eu sei que depois ele vai tomar, Letícia. Vou não. Depois Letícia, ele vai tomar. Prof, são gêmeas. Ela disse que adora as aulas do senhor. Inclusive, prof, ela disse que em vídeos anteriores, ela disse que ajudou elas na recuperação delas. Coisa boa! Olha só que coisa boa. Eu gosto dela. Aí você fez alguns resumos que elas estavam estudando. Elas, inclusive, estão aqui, no caso, nesse momento, estão aqui de passagem por Fortaleza, que vão para o Piauí, que vão fazer uma prova lá agora, entendeu? Elas estão procurando concurso em todos os lugares do Brasil. Então, boa sorte na prova de vocês. Prof. Brando, não só a Letícia como a Lucélia, como vários alunos que querem estar aqui próximo a gente, que através de uma mensagem simbólica, elas reconhecem o trabalho que o senhor tem agora, que tá indo dar aula agora, tirou 20 minutos aqui do seu tempo. Gente, lembrando a todos vocês, Prof. Brando, todos os professores, sintam-se abraçados. Obrigado, amado mestre. Muitíssimo obrigado. E são vários alunos, prof. São vários comentários que eu vi aí, são vários, mas são vários. Inclusive, daqui, eu tinha tratado outra vez, mostrei até pro professor. Aqui são todos os alunos, prof, que mandam um beijo pro senhor, tá aqui, todos. Não vou mandar agora porque o professor Brando vai passar lá de aula, correndo, já tô atrasado. Então eu já vou ficar na hora da galera, amado mestre, se abraçado, obrigado mais uma vez. Até mais. Prof. Brando, deixa aqui embaixo a tua dica, a tua sugestão, a tua dúvida, a tua crítica, que na próxima aula o prof. Brando vai estar dando vocês, amado mestre. Obrigadão, siga lá o prof. Brando. Galera, é o seguinte, aquele beijo especial, também não poderia esquecer, Lu, Imperatriz do Maranhão, Caxias do Maranhão, a galera de Caxias do Maranhão que me acompanha também, aquele abração, Heriutaba, alô galera de também Caruaru, Pernambuco.